Neste vídeo, nós vamos mostrar a aferição visual em várias situações de prova, que são elas: uma aferição dentro da prova iniciando em 0, uma aferição no meio da prova não partindo de 0 e cruzando um trecho com zeramento, uma aferição no meio da prova não partindo de 0 e cruzando 2 zeramentos com correções de botoeira no trajeto. E por último, uma aferição na pista de aferição contida no arquivo da prova. A primeira aferição que nós vamos simular é partindo do 0 no início da prova, indo até o km 0.169. Bom, antes de iniciar a aferição, nós vamos alterar a aferição para um número qualquer e assim o nosso odômetro vai errar em relação ao simulador que simula o odômetro da planilha. Bom, eu vou colocar aqui o simulador em 0. Tenho que posicionar o equipamento lá na largada. Vou usar a função estou aqui para chegar aqui no início da prova no km 0 e vou indicar que estou aqui. Ok? Vou me deslocar agora pela prova, que já faria parte da prova. Você já estaria largando normalmente. Direita, 30, perigo, 10, 30, esquerda, 10, 30, em frente, 10, média, direita, 10. Então eu vou deslocar até o km 169. E o meu equipamento marcou 0.171. Eu vou então executar a função afere visual, que é essa que tem um olhinho, e vou dizer onde é que eu parei, onde é que eu estou para aferir. Eu estou exatamente em frente ao poste 169 e vou dizer, vou aferir aqui. Nós estamos usando uma tela de confirmação opcional e ele mostra que o novo W é 10.000 e eu dou OK. O processo de aferição está finalizado. Bom, agora vamos simular uma aferição não partindo de um ponto de zeramento, de um ponto qualquer da prova. Nesse exemplo, nós vamos aferir do km 0.314 até o km 0.097 e existe um zeramento no meio do caminho. Então, o deslocamento total de um ponto ao outro vai ser de 314 a 377, são 63 metros, mais 97 metros. Então, o deslocamento total são 160 metros. Antes de iniciar a aferição, vamos colocar aqui um W qualquer. E assim o nosso odômetro vai errar em relação ao odômetro da planilha. Eu vou deslocar um pouquinho aqui, até próximo de 314. 30, perigo, 10. Mas eu vou simular uma condição de erro. Nós chegamos nesse ponto, seu odômetro estava errado, e você então executou, por exemplo, um lap para fazer a correção. Então eu venho aqui, um clique no odômetro. O veículo já poderia estar em movimento, né? Eu vou dizer que eu estou no quilômetro 314. Entra. Subir 34. E vou zerar o simulador, já que o simulador vai contar os 160 metros de deslocamento. Então vamos lá, vou começar a deslocar. 10, direita, 30, em frente. Você vai reparar que o odômetro 10. vai chegar ali em 377. Baixar 33. E agora nós vamos deslocar até 160. Direita, 30, direita. 160. 10. 1, 2, 3, 4. Bom, chegamos então em 160 metros de deslocamento exatos e o nosso odômetro marcou 0.089, mas deveria ter marcado 0.097 e eu vou aferir o equipamento.
Vou de novo então, um clique no roadbook, vou usar a função afere visual e vou dizer para o programa que eu estou justamente em frente essa torre de alta tensão em 0.097. Basta apertar o afere aqui. Mas antes disso, eu queria demonstrar como é interessante essa função afere visual, né? Onde começou essa pista de aferição? Então, a gente tem um erro aí de 8 metros. Esses 8 metros começaram onde? Esses 8 metros de erro começaram a partir de onde? Bom, nós sabemos que foi desde o odômetro 314, porque em 314 a gente fez uma correção com o LAP, que é uma correção exata, ou seja, você corrigiu e, portanto, o erro de odômetro naquele ponto era 0. E o aplicativo também sabe disso. Se eu voltar lá, ó, ele diz para mim, ó, o início da aferição aconteceu no último ponto de correção exato, que foi em 0.314. Bom, voltamos para a nossa aferição. Bastava, na verdade, eu ter clicado em afere aqui 0.097. Ele de novo mostra o W anterior, o W novo que é 10.000. Já sabemos que a aferição deu certo, então a aferição visual funciona para aferir não partindo de zero, mesmo que haja um cruzamento por um ponto de zeramento na planilha. Subir 45. Agora vamos simular uma aferição que não parte do zero, passa por 2 trechos com zeramento e no meio do caminho você ainda vai fazer algumas correções de odômetro, o que é uma situação bastante comum, né? Você vem andando na prova e percebe que o odômetro marcou diferente, então você faz pequenas correções usando a botoeira, usando o botão de incremento ou decremento. Nessa simulação nós vamos do quilômetro 0.578 até o 629, são 51 metros. Depois vamos deslocar mais 58 metros e depois vamos deslocar mais 67. Isso dá um total de 176 metros. Nesse exemplo, nós vamos usar uma outra função para corrigir o odômetro. Nós vamos usar a função trecho, já que esse ponto 578, por coincidência, é o início do trecho 6. Então vamos lá, eu vou executar a função trecho 6 e entra. Baixar 34. Significa que eu estou no quilômetro 0.578. Eu vou zerar o simulador e vou partir como se estivesse na prova, competindo 30. Normalmente. Esquerda 10. Quando eu chego no Subir 49. 30. 4, por exemplo, Esquerda eu tinha um 10. 10. Baixar 49. Em frente 10. Baixar 39. Eu vou deslocar até Atenção. 0176. E eu vou então executar a função afere visual. E vou dizer que a minha aferição, que eu estou na frente do poste, e vou simplesmente indicar afere aqui. Eu vou cancelar essa aferição, não vou aceitar esse número 10.000 e vou de novo executar o afere visual. Eu não aceitei a aferição, né? Se eu voltar lá, ó, lá para trás, eu vou achar que a minha aferição começou no quilômetro 0.578, como previsto, já que a função trecho faz uma correção de odômetro de forma exata. Então ele identifica esse ponto como início de aferição. E vou fazer novamente só para aferição aqui em 067, só para finalizar. Subir 49. Agora nós vamos simular uma aferição realizada num trecho chamado trecho de aferição.
que é um trecho que vem no arquivo digital, mas fica antes do início da prova. Então vamos ver aqui o que é esse trecho da planilha, né? Eu vou lá no começo dela. É um trecho que sai do quilômetro 0, vai até 152, onde tem um ponto de aferição, vai até 160, faz um retorno, aí você tem um zeramento em ponto 19, e depois do zeramento em ponto 19 você chega até 0.123, ou seja, você tem um trecho de aferição indo e um outro pedaço voltando. E esse trecho é separado da prova, pois a prova só começa no trecho 1. Bom, no trecho de aferição, nós sugerimos que você use o estou aqui para indicar onde você está, já que esse trecho não tem uma numeração de trecho para ele. Então, se você disser, por exemplo, que vai para o odômetro 0, o aplicativo não sabe se é esse 0 no começo ou se é o 0 do zeramento em ponto 19. Então a forma mais adequada para você fazer uma aferição é indicar usando o estou aqui, onde você está. Primeiro, antes de fazer a aferição, eu vou de novo estragar o nosso W para que o odômetro marque errado. Eu vou zerar o meu odômetro. Eu já disse que eu estou na referência 1, né? Eu poderia, por exemplo, usar o estou aqui, né? Estou aqui na referência início de aferição e vou partir. Nesse caso, nós vamos andar 152 metros. Esquerda. 30. Esquerda. 10. Em frente. 30. Em frente. 10. 10. 152 metros. E o meu odômetro marcou errado, como esperado, marcou 0.163. Mas eu estou agora, na verdade, em frente ao poste em 152. Vamos lá de novo, é o mesmo processo. Um clique, vou executar o afere visual e vou dizer para o programa, até descer um pouquinho, para você reparar que ele continua marcando o início da pista de aferição. Então minha aferição começou em 0 e está sendo finalizada aqui no 152. Então um clique no 152. Deu aferição 10.000, como a gente esperava, mas eu vou aceitar, mas na verdade eu vou usar o retorno para uma nova aferição, então eu vou estragar a aferição mais uma vez. Número. Eu fingi que a primeira aferição não deu certo, ela continua, por algum motivo eu peguei o lugar errado do poste e a aferição está errada. Então eu vou me deslocar até o 019 direita 0, onde tem um zeramento, e vou corrigir aqui dizendo que eu estou no 019 aqui. 10. Vou zerar o simulador e a gente vai andar até 123. 30. Em frente. 10. Em frente. 30. 123. Meu odômetro marcou errado, marcou 0.097. E agora eu vou executar essa função do afere visual usando a botoeira, que poderia ser a botoeira de moto, né? Aqui eu estou usando uma botoeira de carro, mas poderia ser de moto. Vamos lá, ó. Aperto seguro, entrou no menu. Aí eu vou usar o botão mais até encontrar o afere visual, que ficou branco. Aperto OK. Ele mostra o botão de afere aqui em vários lugares, mas basta eu apertar o mais ou o menos, que ele já indica onde eu estou procurando. Se eu for para cima do ponto inicial da aferição, não dá para aferir. Eu só consigo aferir depois do ponto, né? É impossível eu aferir antes do ponto inicial.
Então ele sabe que só pode aferir em 0.123. E eu vou dar o OK para aceitar como afere aqui. OK. Deu W 10.000 e eu vou finalizar com OK de novo. Eu só queria mostrar que você pode executar o afere visual 100% pela botoeira. Não precisa colocar a mão no vidro em nenhum momento. E eu vou finalizar. E meu W foi para 10.000 e tudo OK e aferido. Esse vídeo é um vídeo interessante que nós mostramos várias situações de prova onde você pode usar o afere visual. E o importante, e talvez o principal desse vídeo, é que o processo ou o procedimento é exatamente o mesmo em qualquer situação. Então você tem que fazer uma correção exata num dos pontos da planilha, vai se deslocar normalmente, como se estivesse competindo, sem se preocupar com a aferição. E se você resolver aferir, você usa a função afere visual, que automaticamente identifica o último ponto de correção exata e faz a aferição corretamente.